desvendar a tal lenda pessoal, mas sem correr riscos, sem ter que enfrentar os meus medos, e isso não é possível, não há nada que substitua a experiência. Sem dúvida. E curiosamente, hoje até de manhã estava a escrever sobre isso, que era, nós podemos imaginar, podemos teorizar, especular, Sim. ter determinadas expectativas, mas nenhuma delas nunca conseguirá chegar aos calcanhares da experiência propriamente dita. Tu tens que viver para saber, porque senão somos meros espectadores e estamos a ter aqui uma experiência sabe, meio contemplativa e acabamos só por ter um pequeno vislumbre do que poderia ter sido eventualmente, quando na verdade nós estamos aqui para experimentar, para pôr na prática. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica e connosco hoje temos um autor que provavelmente já ouviram falar, Manuel Clemente. O último livro dele é Não Forces, a Vida Flui, mas também escreveu outros livros que provavelmente também já ouviram, como Se Sentes, Não Hesites, e Em Caso de Dúvida, Escolhe o que te faz feliz. Como é que te sentes hoje, Manuel? Tudo bem? Hoje bem, tudo bem, felizmente. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Espero que também estejas bem. Sim. Eu agradeço também a tua presença, acho que vamos ter aqui uma excelente conversa. E eu tenho logo aqui uma pergunta que eu tenho curiosidade em perceber, que é o que é que te levou a ser escritor? Porque sei que também não foi um caminho assim super convencional. O que é que te levou a ser e como é que tu descobriste essa paixão na tua vida? Olha, eu não sei muito bem explicar isso porque não há nenhuma razão lógica, sei lá, por vezes poderia ser devido a crescer num ambiente em que havia outros escritores ou muito influenciado pelo mundo da escrita, não foi o caso. Não sei mesmo, não consigo precisar o momento em que percebi que gostava de Claro. escrever. Provavelmente foi como qualquer criança, não é? Provavelmente tu também passaste por isso. Quando somos crianças vamos experimentando algumas coisas. Sim. E as que gostamos continuamos e as que não gostamos pomos de lado, e a escrita foi sempre passando por todas as fases da minha vida até hoje em dia, que decidi levar isso mais a sério, e foi durante muito tempo só um hobby, um passatempo, Sim. porque há muito aquela ideia, não é, de as coisas que gostamos não podemos levar demasiado a sério, ou não servem como profissão ou como trabalho. É um escape à parte aborrecida da vida, não é? E por isso muitas vezes menosprezamos esses mesmos passatempos ou hobbies. E a minha vida, depois de vários episódios, de várias situações, dei por mim a olhar mais a sério para este mundo, para esta vertente da escrita, e pensar, por que não deixar que isto seja apenas uma brincadeira e passar a levar mais a sério, empenhar mais e ver no que é que dá. E pronto, e assim foi. E sabes que isso eu acho que é uma parte essencial, porque tu falaste aí várias coisas interessantes. A primeira foi de que normalmente aquilo que gostamos mesmo não é considerado uma profissão, não é? Às vezes nem nós consideramos. E acho que é muito preciso também ter essa coragem de chegar a um momento e dizer, não, eu vou arriscar, eu vou fazer aquilo que me apaixona, e eu compreendo, porque senão a vida acaba por não fazer tanto sentido, não é? Uhum. Não, mas isso que tu disseste, é isso mesmo, porque nós fomos tão formatados a achar ou a acreditar que a vida tem que ser dura e tem que ser algo aborrecido e tem que ser penoso, e o trabalho, associamos o trabalho a algo que custa e que é mau e que temos que fazer porque tem que ser, e vivemos nos tempos livres e não podemos desfrutar desse período de trabalho, que quando chega o momento, a nossa fase da vida de entrar no mercado de trabalho, já estamos com o chip para não, eu tenho que ter uma profissão a sério, algo tido como normal, e o resto, as coisas que eu gosto de fazer são brincadeiras, ou são coisas que não vale a pena levar tão a sério. Então nós somos logo inconscientemente encaminhados para um determinado padrão que está estabelecido. Sem dúvida. E eu às vezes fico também a pensar a quantidade de talentos incríveis que acabamos por perder por causa desta programação mental, não é? Porque às vezes achamos que os nossos próprios talentos ou são demasiado estranhos ou esquisitos ou ninguém vai apreciar e nem sequer damos o primeiro passo. E é por isso que eu também acho que é muito importante essa coragem de sermos nós, não é?
Sim, nem é só essa coragem, sem dúvida. Aqui a questão, indo mais fundo, é que muitas pessoas nem sabem quem são. Portanto, Pois, ao não sabermos quem somos, ainda nem chegámos à fase de ter coragem para desempenhar sim, o papel que reconhecemos como sendo nosso. E é sim, isso, eu também gosto muito de pensar nisso que tu disseste, de imaginar como seria se todas as pessoas dessem uma oportunidade aos seus talentos. sim. Eu inclusive, tenho um dos textos no primeiro livro, se não estou em erro, no Sentes, Não Uhum. Exites, em que falo sobre isso, sobre se o nosso talento acreditou em nós, por que razão duvidamos dele, não é? Fantástico, sim. Se nós temos uma determinada vocação, se há algo mais que não seja que nos dê prazer fazer e que até temos algum jeito ou que nos faz sentido, por que não dar o benefício da dúvida, não é? Porque se calhar mais rapidamente boicotamos e dizemos, não sou assim tão boa, não presta, ou isto não serve para nada, e acabamos por nem dar essa oportunidade, como tu referias, e ao não darmos esse primeiro passo, perdemos todo um caminho que poderia ser maravilhoso, mas que nunca lhe demos a oportunidade. E sabes que essa frase que tu escreveste, eu acho muito interessante mesmo, porque eu acho que foi, não sei se foi Carl Jung que disse que nós não temos ideias, as ideias têm-nos a nós. E eu acho que isso dos talentos também, eu acho que os talentos acabam por nos escolher e nós temos a responsabilidade de ou dar carinho e fazer com que eles cresçam ou deixamos que eles morram. E às vezes esquecemos que se calhar os talentos que nós temos têm um propósito se calhar um bocadinho maior, que fomos escolhidos para aquilo. E hoje em dia eu sinto que na nossa sociedade existe muito uma falta de sentido, não é? Sentido para a existência e para as coisas. E eu acho que essa é uma forma muito bonita de perceber isso. Uma pergunta que eu tinha para ti, porque eu, ao ler o teu livro, este último, eu achei muito refrescante porque não é um típico livro de desenvolvimento pessoal. Eu senti que havia muita honestidade e vulnerabilidade, até por conta das várias tuas experiências e tudo isso. Eu ia te perguntar, qual é o poder da vulnerabilidade na tua escrita e na tua vida? Sempre foste assim? Foi algo que foste cultivando? Como é que isso aconteceu? Olha, não, nem sempre fui assim, e antes de mais, olha, fico muito feliz por teres reparado ou teres notado essa exposição, essa vulnerabilidade, que é algo que eu tento sempre transparecer na minha escrita, porque não tenho dúvidas que é isso que nos une, é isso que nos torna humanos, e é algo que todos temos em comum, é as nossas vulnerabilidades, que muitas vezes são pintadas como fraquezas ou como inaptidões, mas não, fazem parte da condição humana e são o que são. Sim, E eu rapidamente percebi que, primeiro, que gostava de escrever, de brincar com as palavras, depois que era a minha forma de me exprimir e de certa forma até era terapêutico para mim, sim, e depois porque tinha coisas que queria dizer ao mundo, que queria partilhar e que eu pensava que se eu tenho esta ideia ou se isto me faz sentido, deixa lá ver se faz sentido para mais pessoas. claro. Então nada como materializar, verbalizar, pôr cá para fora, neste caso através da escrita, há quem eu faça através da música, há quem eu faça através de outra coisa qualquer, no meu Sim, caso foi a escrita. E a questão da vulnerabilidade foi, primeiro, porque há uma tremenda segurança, não é? Porque eu quando estou a escrever e estou a expor-me, a contar histórias muito pessoais, estou-me a expor QB na medida em que eu não estou a ver a tua reação claro. ou interagires com a minha vulnerabilidade. Portanto, há aqui uma linha que nos Sim, separa, né? Que neste caso é o livro. Portanto, de certa forma acabo por estar resguardado, ou pelo menos sinto-me resguardado e não tenho aquela ideia do não vou dizer isto, o que é que as pessoas vão pensar. Isso não me preocupa muito. E depois por saber que é verdade e em prol da mensagem, em sim. prol daquilo que eu quero transmitir, tenho todo o gosto em dar o meu exemplo, dar as minhas experiências, umas mais felizes, outras menos felizes, porque é isso que nos humaniza. E tu há pouco falavas de não ser um livro típico de desenvolvimento pessoal, e é Sim. engraçado que as pessoas mais fãs de desenvolvimento pessoal dizem, isto não é bem um livro de desenvolvimento pessoal, depois há aquele público mais da autoajuda que diz, isto também Sim. não é bem um livro de autoajuda, então é quase como se fosse um híbrido, não é? Porque muitas vezes que há livros de desenvolvimento pessoal são muito de receitas e de métodos e de práticas e os Exato. 10 passos para e as 10 respostas para, e é quase tudo muito mecânico e muito com o objetivo de eficiência e de produtividade, nada Sim. contra, é o que é. Os livros de autoajuda, ficar com uma conotação não tão positiva como mais lengas-lengas, é sempre a mesma conversa, é juntar gratidão, acreditar, amor próprio, autoestima, juntamos Sim. tudo e dá um livro de Sim, autoajuda, não sim. é? Há muito essa conotação, e eu sempre
quis situar-me algures nisso, que era não ser uma coisa muito teórica, também não ser algo que não tivesse fundamento prático, então nada melhor do que relatar as minhas experiências, porque são verdade, porque são real, ou seja, eu não me estou a limitar a falar na teoria, eu passei por isto, senti isto, vivi isto, aprendi isto, esta é a minha conclusão. Se puder ser útil para ti, ótimo, se não puder, também está tudo bem. Sim, e acho que isso que te dizem, de não te saber dizer, pá, eu não sei se isto é desenvolvimento pessoal, tua ajuda, eu acho que isso é o maior elogio que te podem dar, porque basicamente estão a dizer isto é Manuel Clemente, ou seja, encontraste a tua Sim. identidade. E acho que enquanto Sim. artista ou escritor ou o que quer que seja, isso é das coisas mais importantes e mais bonitas. Relativamente até ao título deste último livro, é uma coisa que eu sempre gostei muito e atraiu-me logo pelo título porque eu gosto muito da filosofia do taoísmo, que fala muito sobre isto, e eu gostava de perceber quando é que tu começaste a perceber isto da situação de deixar a vida fluir, de não estar sempre no controlo e permitirmos receber também, eu chamo-lhe a magia do universo e de interagirmos com isso. Olha, eu acho que é um processo, não é? Acho que é uma coisa que é gradual e que muitos de nós acabamos por aprender porque a bater com a cabeça na parede, não é? Como se diz em bom português, não é? Tentamos controlar tudo, ter tudo sob controle, planear muito e depois vem a vida e troca-nos as voltas e depois isto acontecer uma, duas, três, quatro, cinco vezes, percebes? Ok, afinal nós não controlamos nada ou controlamos muito pouco, pelo menos no que toca aos fenómenos exteriores, não é? Claro que depois fomos a falar da forma como reagimos ou o significado que damos, isso sem dúvida que depende mais de nós, mas foi muito por aí, foi por olhar para a minha vida e perceber que não ganhava nada em gastar tanta energia a tentar controlar as coisas e planear, e daqui a um ano devo estar aqui, daqui a 5 e daqui a 10 e tenho que ir para aqui, e perceber que também que as melhores coisas que me foram acontecendo na vida, muitas delas não eram filhas dos planos, eram coisas que aconteciam, pessoas que se cruzavam no meu caminho, estímulos que eu recebia, e quando dava por mim estava a entrar por sítios que nunca tinha imaginado ou nunca tinha planeado. E isso acabou por me levar a crer que nós se formos reger-nos apenas por aquilo que pensamos ou por aquilo que queremos, vamos estar sempre mais limitados do que se nos abrirmos à magia da vida, como tu referias há pouco. Porque nós não conseguimos enxergar todas as possibilidades que existem. E podemos achar que sim, que fazemos aquelas listas de prós e contras, e a melhor escolha é esta, tenho a certeza, porque eu pensei, analisei, ponderei, e a melhor é esta. Mas não sabemos, na verdade, a verdade é essa, não sabemos. E o deixar fluir acaba por ser também uma postura mais despreocupada e de maior aceitação perante a vida e de, olha, é o que vier, o que tiver que ser, será, não é? Como nós também dizemos em português, e depois a própria experiência que eu tive em Cabo Verde, ter vivido lá 3 meses, em que é tudo muito fluido, é tudo muito natural, é tudo muito cabas no deixa andar, e isso, eu quando cheguei lá com a minha postura muito ocidental, muito organizada e quer dizer as coisas, rapidamente percebi que não era isso que funcionava lá, era muito mais se amanhã estiver a chover, aproveitamos que está a chover, se tiver sol é porque está sol, se cá chega a casa não tem água, pronto, não vale a pena chatear, não é para me chatear porque a água vai chegar, portanto, olha, não tenho água, amanhã já tem. E começas a entrar neste fluxo das coisas e perceber, acima de tudo, e para resumir, que é, quanto mais depressa aceitarmos as coisas como elas são, mais tempo e energia temos para o resto, ou para desfrutar, ou para contemplar, e para observar as lições que temos à nossa disposição, é muito por aí. Não, é mesmo isso, até porque eu costumo dizer de que a única coisa certa quando fazemos um plano é que ele vai falhar. Nunca vai correr exatamente como nós queremos. A mim, pelo menos, nunca me ocorreu fazer um plano e correu exatamente como a forma previa. O meu Sempre plano, imprevistos. exatamente, já tem de contar com o imprevisto, senão não é um bom plano. E acho que nós, na nossa sociedade ocidental, temos mesmo muito essa tendência de tentar organizar, disciplina e tudo isso, que claro, são qualidades essenciais, não é, para qualquer coisa. Mas o problema é esse, é quando nós nos tornamos demasiado rígidos e tentamos controlar a vida. E isso acaba por ser tão ridículo do que estar no mar e tentar parar as ondas a dar-lhe murros, como se isso fosse para alguma Exatamente. coisa, não é? Isso é um excelente exemplo. E pronto, é isso. Eu gostei muito dessa ideia que tu também vais transmitindo através das tuas experiências. Mas, por exemplo, também falando um bocadinho, que às vezes, para quem está a ouvir, pode achar um bocado um contraste
como é que tu acabas por encontrar um equilíbrio entre planear as coisas na tua vida e ao mesmo tempo deixar que ela flua? Eu acho que sim, e isso é uma pergunta boa, porque muitas vezes não é quando o deixar fluir associamos muito ao deixar andar, que é, então Sim. olha, há aquele extremismo de, então quer dizer que eu posso me deitar no sofá e ficar o dia todo a olhar para o teto e as coisas acontecem, não é? Não tem nada a ver com isso. O deixar fluir é muito fazermos a nossa vida normal, a aceitar as circunstâncias como elas são, perceber o que é que nós podemos realmente fazer e o que é que não depende totalmente de nós, e a partir do momento que fazemos essa distinção também ficamos com mais energia disponível. E depois o perceber, o deixar fluir, por exemplo, um exemplo prático. Eu não planeava escrever este livro. Okay. Tinha lançado o segundo e pensei, pronto, está bom assim, 2 livros, e quando dei por mim já tinha escritos, quando dei por mim já tinha material suficiente para começar a pensar num terceiro livro, ou seja, as coisas fluíram naturalmente e eu quando dei por mim, ok, então depois a partir daí é que posso planear, ok, então vou mesmo fazer o livro, vou escrever X tempo por dia mais ou menos, vou-me organizar assim, vou pensar neste título, ou seja, a parte do planeamento, da concretização mais lógica, mais racional, vem muito para a operacionalização de uma decisão que foi fluida, ou que foi espontânea, ou que veio ter contigo. Ou seja, eu acho que a verdadeira sabedoria é essa, é nós sermos flexíveis e andarmos aqui entre as duas partes de deixar fluir, mas ao mesmo tempo ser organizado, ser empenhado, ser dedicado, planear o que planear, mas para as questões macro da vida, não planearmos em demasia, não é? Eu brincava muito com uma amiga minha quando éramos mais novos, que ela dizia muito, eu vou tirar este curso, depois vou ter este trabalho, e depois ao fim de X tempo vou mudar para um trabalho melhor, depois vou-me casar aos 27, aos 28 tenho o primeiro filho, aos 30 já estou com o segundo, ou seja, ela tinha tudo muito por anos. Exato. E aquilo fazia muita confusão, que era, mas como é que tu sabes que vai-te apetecer casar aos 27 e não aos 28, ou se calhar nunca te vai apetecer casar. E acho que muitas vezes nós agarramos a estas expectativas, quase como numa forma de nos sentirmos mais seguros, né? Porque se nós tivermos tudo muito organizado, temos uma ilusão de estabilidade e de segurança. Mas depois o problema é que isso cria-nos uma enorme ansiedade. Né? Se eu, por exemplo, disser, quero escrever 10 livros, tenho 3, então eu vou, como criei esta expectativa em mim, vai gerar uma ansiedade, uma obrigação, e eu vou acabar por não desfrutar do processo. Portanto, prefiro muito mais, olha, vou fazendo. Sim. Porque assim, se acontecer, ótimo. Se não acontecer, ótimo também. É win-win sempre. Exatamente. E é interessante falares disso, porque até o exemplo que deste da tua amiga, porque acabamos todos de fazer isso, porque nós confundimos o que eu chamo do nosso eu real do nosso eu ideal, não é? Que é o nosso eu que está na nossa cabeça, é esse que, ok, aos 25 vou fazer isto, aos 30 já tenho a minha casa e faço aquilo outro. E a realidade é que esse eu é apenas um pensamento na nossa cabeça. O eu real é aquele que está aqui e agora, e para sermos honestos, nós não sabemos exatamente como é que nos vamos sentir daqui a um ano e em situações completamente diferentes. E acho que deixar a vida fluir também é permitirmos ser a cada momento. Não é? Por exemplo, quando estavas em Cabo Verde, certeza que tu experienciaste coisas completamente novas que se calhar nem estavas à espera de experienciar. E permitirmos sair dos conceitos da nossa mente e dos rótulos e deixar que a vida flua, eu acho que é das coisas mais importantes. E há um bocado que estava a falar de desenvolvimento pessoal, eu acho que isso é o maior desenvolvimento pessoal que pode existir. É permitirmos o nosso verdadeiro ser existir. Eu tenho aqui uma pequena frase que eu anotei, que eu achei muito interessante, que eu vou só ler porque eu sou mau a decorar coisas, mas aqui que é, só precisamos de garantir que não somos possuídos pelos objetos que possuímos. Eu achei isto incrível e pronto, gostava que elaborasse um bocadinho mais disto porque eu achei esta ideia fantástica mesmo. Essa ideia, muito obrigado, fico feliz que tenhas registado essa ideia, essa frase que eu também gosto muito, que basicamente é aquilo que eu me fui apercebendo ao longo do tempo, é que há muito esta ideia de que felicidade igual a conforto, não é? E felicidade também é conforto, mas não é só conforto, mas como o conforto acaba por ser aquilo que é mais imediato ou mais palpável, nós desatamos todos a correr em direção ao conforto. E como é que temos mais conforto? Tendo mais recursos. E como é que temos mais recursos?
trabalhando mais, porque se eu trabalhar muito tenho mais dinheiro, se tiver mais dinheiro, consigo ter um sofá melhor, uma casa melhor, um carro melhor, e consigo reunir todas as coisas. Então desatamos todos a correr por aí. E quanto mais acumulamos, começamos a associar a nossa felicidade ou o nosso bem-estar àqueles objetos. Então, primeiro sofremos para os ter e depois sofremos para os manter, porque morremos de medo de eu sem isto não sei ser feliz ou não consigo estar bem. E acabamos por ser escravos da vida que criámos. E daí essa frase do não sermos possuídos pelos objetos que possuímos. E quanto mais coisas tivermos e quanto mais nos identificarmos com essas mesmas coisas, a maior será a nossa dependência. E nesse aspecto Cabo Verde foi muito útil para perceber que realmente não é preciso muito para estarmos bem, para estarmos alegres, felizes, para podermos festejar, para podermos celebrar, e que muitas dessas dependências são-nos impostas pelo marketing, pela sociedade, pela comparação, não é? De olharmos à nossa volta, aquela pessoa tem aquilo, então eu também quero, e mais uma vez são construções mentais de nós acharmos que precisamos de determinadas coisas para estar bem, não é? Nós passamos a vida toda nisto a achar, não, eu vou estar feliz é quando tiver um carro. Não, eu vou estar feliz é quando tiver o carro e a casa. Não, afinal eu vou estar... E estamos sempre, é sempre o que vem assim, não é? O melhor é sempre o que vem a seguir. E algumas pessoas percebem que isso é uma tremenda mentira mais cedo, outras mais tarde, outras nunca percebem, mas acho que é notório entendermos que é mais uma questão de perspectiva do que propriamente daquilo que tens ou que não tens. E eu também tive a felicidade de ter tido trabalhos onde o meu salário não era nada de especial, depois ter tido outros onde ganhava substancialmente mais, e perceber que em ambos, ao fim de passar aquele tempo da novidade e do êxtase, do agora ganho isto, ao fim de poucos meses, eu sentia-me exatamente da mesma maneira como quando tinha menos. Exato. Então fazia aquela dedução então a chave, a solução não é esta. Por isso é que se calhar tantas pessoas que são milionárias têm depressões ou acabam por suicidar e são infelizes. Portanto, sim, é só olharmos à nossa volta e vermos os exemplos, sim, e percebermos que a solução não passa por aí. Não passa mesmo, mas é difícil perceber antes de experienciar esse caminho. Aliás, eu acho que o Jim Carrey uma vez disse uma frase que mais ou menos que eu gostava que toda a gente no mundo tivesse tudo aquilo que deseja para perceber que não era nada disso que as pessoas queriam. E é verdade, cá está, isto não significa que temos de ser ascetas e não temos absolutamente nada, não é isso, é isso que tu falaste, é uma questão de perspectiva. Nós podemos ter tudo, entre aspas, que nós precisamos, mas ao mesmo tempo não nos identificarmos com isso. Por exemplo, existe um filósofo que é Epíteto, que ele dá uma metáfora lindíssima sobre a vida, onde ele diz que a vida é como um banquete. E quando tu vais a um banquete, enquanto estás lá, aproveita para falar com os convidados, come os melhores pratos e está lá a 100%. Mas, quando chegar a hora de terminar, sai com a mesma honra, da mesma forma que entraste. E acho que é muito isso. E mesmo, por exemplo, hoje em dia há um fenómeno que eu pessoalmente gosto de minimalismo, mas às vezes as pessoas, por não entenderem a essência dessa ideia, exageram, não é? Eu até vejo alguns vídeos que são paródias de pessoas que se calhar só têm uma mesa em casa e não têm absolutamente mais nada e estão a sofrer, porque não entendem que é isso, é não nos apegarmos aos objetos e cá está, como tu disseste na tua frase, eles não nos possuírem a nós, não é? Sim, exatamente. É o apego que tu falaste e muito bem, é tudo uma questão de apego, não é? Porque tu até podes ter uma casa milionária, um Ferrari, um melhor tele, podes ter isso tudo, mas é a tua relação com esses bens que vai ditar a tua satisfação, o teu bem-estar e não os bens em si. Sim. Porque se tu achares que são eles que te definem, tu vais morrer de medo de os perder e vais acabar por nem desfrutar da sua utilização. Enquanto se tu fores desapegado eu tenho isto, gosto disto, sabe bem, a mim também sabe bem ter determinadas roupas, viajar, ter um computador, um telemóvel, mas sempre com a consciência de que não é isso, ou a minha felicidade não depende disso. Sim, é muito isso. Eu tenho aqui outra frase que eu apontei aqui algumas para nós falarmos um bocadinho. Esta achei muito, muito curiosa em que tu disseste, nem tudo o que nos serve nos fica obrigatoriamente bem. Achei esta ideia mesmo muito refrescante e pronto, mais uma vez gostava de saber um bocadinho mais o que vai por trás desta ideia.
Parece quase o behind the scenes, o making of. Sim, Essa também é uma frase pela qual eu tenho muito carinho, e ela serviu basicamente para resumir a quantidade de papéis que eu se calhar desempenhei e que conseguia desempenhar, mas que depois percebi que não me ficavam bem. Exemplo, eu tirei um curso de Gestão e Engenharia Industrial ok. e consegui acabar o curso, trabalhei na área em diversas multinacionais, fui aumentado, recebi prémios, era reconhecido, passei sempre a efetivo, ou seja, aquela vida servia-me, Sim, não é? Eu estava a conseguir, mas não me ficava bem na medida em que eu não me sentia realizado, eu não me sentia satisfeito. Ou seja, eu estava a conseguir dizer, sei lá, eu não sei se gostas de futebol? gosto, não sou fanático, mas gosto, sim, sim. Mas pá, dando o exemplo do futebol, tu podes colocar um avançado a lateral direito. Ele vai equipar-se, ele sabe jogar a bola, se vier ele sabe fazer umas coisas, ele vai até conseguir desempenhar aquele papel. Sim, Mas ele seria muito melhor se estivesse no mesmo campo, mas lá à frente. E, exatamente. e aqui é um bocado isso, nós muitas vezes até conseguimos desempenhar o papel ao que nos propusemos, mas se calhar não é aquele o papel certo. E muitas Exatamente. vezes nós caímos, e há uma imagem que eu gosto muito, que até acho que vem nesse capítulo, e é uma imagem que circula pela internet, que Sim, é uma cabeça de alho com um gomo de tangerina, sim, sim, sim. em que basicamente o gomo da tangerina encaixa na cabeça de alho, né? E Sim. poderíamos assumir, não, pertence àquele lugar. Mas como sabemos, não é? Tangerina e o alho são coisas diferentes, e às vezes é isso, nós às vezes conseguimos encaixar em determinados sítios, em determinados ambientes, em determinados contextos, mas isso não quer dizer que sejam realmente para nós. Eu acho que essa imagem do alho e da tangerina, acho que é incrível, porque mostra bem esta ideia de que lá por às vezes nós nos conseguirmos encaixar em certas circunstâncias, não significa que nós pertencemos ali. Porque também existe aquela imagem muito popular na internet aliás, acho que era uma frase de Einstein que dizia mais ou menos que se tentares basicamente fazer com que um macaco sirva de peixe, ele vai falhar redondamente. A ideia era esta, Sim, basicamente. sim, sim, sim. Mas aqui ainda é mais fundo, porque neste caso o macaco, imaginemos que o macaco consegue fazer de peixe, não significa que o macaco devia estar ali a fazer de peixe, não é? E nós conseguirmos encontrar isso, leva-me até a outra parte que eu acho essencial, que é a intuição. Porque em grande parte, acho que só a nossa intuição é que nos consegue dar essa resposta. É o como tu falaste mais cedo, de que por muitas fórmulas que possam existir, e as fórmulas também têm a sua parte, mas não existe nenhuma que seja feita exatamente para nós, porque cada um de nós tem a sua parte. E era esta outra próxima parte que eu gostava de falar contigo, que era da intuição. O que é que para ti é a Uhum. intuição? Eu pergunto isto mesmo com um caráter muito específico, porque muitas vezes eu acho que confundimos a nossa intuição com as nossas emoções rápidas de momento. E eu acho que deve haver algo um bocadinho mais além do que aquelas emoções que passam e no dia a seguir já foram. Sim, e eu percebo o que tu dizes e faz todo o sentido, que muitas vezes confunde-se a intuição com a impulsividade, não é? Exatamente, sim. Porque às vezes a impulsividade normalmente advém da reação a algo. Tu agora, Fábio, começas aqui a ser desagradável para mim Exato. e o meu impulso é responder-te. Enquanto a intuição não é uma reação a nada, é Sim, algo, eu pelo menos a minha interpretação, a minha definição, vale o que vale, eu vejo a intuição quase como um pensamento, uma ideia que te é plantado no teu consciente, que tu não sabes de onde veio, como é que veio, ou seja, não é uma reação a nada. Eu, por exemplo, muito daquilo que escrevo surge por intuição. Muitas vezes estou a lavar a louça, não estou a pensar em nada, sim, sim. estou só a pensar, epá, se calhar devia meter mais detergente que isto já está a fazer pouca espuma, e de repente, do nada, vem-me uma ideia para escrever algo. Oi, depois também sou como tu, também tenho uma memória, tenho que parar para apontar no telemóvel, senão esqueço. Sim. E é muito isto, e todos nós temos intuição, todos temos acesso à intuição, há pessoas que são mais sensíveis, outras menos, mas todos nós temos intuição, e acho que a intuição é um dos elementos da tal magia da vida, como tu Sim, sim. referias há pouco, e bem, mas que muitos de nós olham como algo assim meio místico, meio esotérico, não é? O que é a intuição,
E é prestarmos atenção à nossa intuição. Não, e, por exemplo, o Se Sentes Não Hesites, o primeiro livro, Uhum. não é? Se sentirmos, não é? Que se tivermos uma intuição, não hesitarmos. E quando eu digo não hesitarmos, não é hesitarmos em avançar ou em fazer o que a intuição nos diz, mas pelo menos não hesitar em aceitá-la, em observá-la, em assumirmos, olha, eu senti isto, ou eu pensei isto, ou... Sim. Porque se formos a ver quantas situações não seriam resolvidas, né? Há uma expressão em português que eu gosto muito, que nós utilizamos bastante, que é o estava-se mesmo a ver, não é? Sim. Quando um amigo comete um disparate, nós estava-se mesmo a ver, não é? Sim. E, claro, depois daquilo acontecer é fácil dizer estava-se Claro. mesmo a ver, mas muitas vezes para nós próprios, nós temos feelings, temos pressentimentos, há algo ali, temos algumas red flags, como se costuma dizer, e depois quando aquilo acontece, nós, já sabia, ou Uhum. estava-se mesmo a ver. E aqui a questão é que nós muitas vezes, como nós fomos tão educados para ser racionais e ser lógicos, etc., quando vem uma intuição, nós desvalorizamos, Sim. porque não é palpável, não consigo encontrar uma justificação, então da mesma forma que temos aquela mentalidade de se não dá dinheiro, então não vale a pena dedicar-te, se não tem um substrato lógico ou fundamentado, então não vale a pena prestares muita atenção. Sim. E pronto, e aí colocamos de parte um dos grandes poderes que todos possuímos, e que umas vezes é muito subtil, outras vezes é mais evidente, e quanto mais acreditarmos nela e prestarmos atenção ao que ela nos diz, também é algo que se treina, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. E a única forma também de treinar, eu acho, que é nós termos a coragem de segui-la também. Porque se nós nunca estamos sempre a ignorá-la e estamos sempre a afugentar a nossa intuição, ela depois também começa a esconder-se de nós, não é? E nós temos de ter a capacidade de, ok, eu vou seguir a minha intuição, se falhar, não há problema, eu aprendo e vou construindo sobre isso, porque acho que só assim é que depois também conseguimos diferenciar dentro de nós, e eu falo por mim, entre a nossa verdadeira intuição e a impulsividade que estavas a falar. Por exemplo, o exemplo que deste logo no início, quando estás a lavar a louça e vem-te uma ideia. Há quase que um sentimento específico que é difícil de pôr em palavras de, sim, esta ideia é isto. Há ali qualquer coisa de substancial, mas é como qualquer músculo, não é? Nós temos de treiná-lo para que ele fique cada vez mais forte e o consigamos reconhecer. Não, mas só pegando isso que tu disseste, que é muito importante, que é o experimentarmos segui-la e ver onde é que nos leva. O arriscar, o tentar, o que quisermos chamar, quase como um caso prático. Ok, olha, a minha intuição diz-me que era bom eu ir ali. Por exemplo, coisas banais do dia a dia, imagina, convidam-te, Fábio, olha, vamos jantar no sábado à noite, queres vir? E tu sentes que sim, epá, sim, mas depois pensas, não tenho muito dinheiro, está frio, vai aquela outra pessoa que eu não gosto tanto, o restaurante não é nada especial. Ou seja, começas a encontrar justificações mentais para não ir. Mas se caso nesse momento pensares, não, mas eu senti que era para ir, eu acho que faz sentido. Não sei bem porquê, mas acho que devo ir. E quando for, ou seja, e com isso em mente, quando fores, muito provavelmente vais ter uma surpresa. Sim, Ou há de acontecer algo que vais ter. Já percebi porque é que vim. exatamente. Só que muitas vezes nós, pronto, agarramos às justificações mentais, não tenho dinheiro, está frio, não sei o quê, não sei o quê, então não vou. E lá está, desviamos das tais oportunidades que a vida tem para nos oferecer e que Sim. nós ignoramos. É literalmente isso. E depois queixamos-nos que a vida é monótona e que nada acontece e que é tudo igual. Porque nós estamos a bloquear essa magia. Aliás, eu comecei a pensar um bocadinho isso já há uns anos atrás com outro autor que é muito conhecido, Paulo Coelho, quando ele fala da lenda Uhum. pessoal, não é? No Alquimista aparece muito isso. A lenda pessoal só pode ser descoberta através de experimentar o caminho da nossa intuição. Porque caso contrário, nós nunca vamos perceber o nosso papel, o que estamos aqui a fazer e ver até os presentes que a vida tem para nos dar. E porque até muitas vezes esses presentes vêm disfarçados, quase que parecem de maldições, não é? E depois Exatamente. nós descodificamos e acabamos por aprender mais, não é? E é um fenómeno muito engraçado que eu tenho dado conta cada vez mais, não sei se já te apercebeste, que é das pessoas quererem cada vez mais aceder a esses presentes da vida, mas sem correr riscos. Exato, sim, sim. Ou seja, eu quero ter acesso ao meu caminho sem ter que o percorrer.
então se calhar tentam refugiar-se em determinados livros ou palestras sim, ou, sim. ou terapias ou o que quisermos chamar, quase como tentar enganar o sistema, não é? Vou tentar arranjar aqui uma marosca, como nós dizemos em português, para conseguir, lá está, viver esse caminho, desvendar a tal lenda pessoal, mas sem correr riscos, sem ter que enfrentar os meus medos, e isso não é possível, não há nada que substitua a experiência. Sem dúvida. E curiosamente, hoje até de manhã estava a escrever sobre isso, que era, nós podemos imaginar, podemos ter, teorizar, especular, Sim, ter determinadas expectativas, mas nenhuma delas nunca conseguirá chegar aos calcanhares da experiência propriamente dita. Tu tens que viver sim. para saber, porque senão somos meros espectadores e estamos a ter aqui uma experiência sabe, meio contemplativa e acabamos só por ter um pequeno vislumbre do que poderia ter sido eventualmente, quando na verdade nós estamos aqui para experimentar, para pôr na prática. E é enquanto pomos na prática, vamos conhecendo, vamos descobrindo, vamos percebendo o que é que gostamos, o que é que não gostamos, e o caminho vai-se desvendando e nós vamos percebendo por onde é que temos que ir. Mas a maior parte das pessoas só quer percorrer esse caminho quando já sabe onde é que ele vai levar. E isso Exatamente. não é possível. Não é mesmo possível, até porque eu costumo pensar que se o nosso objetivo na vida for segurança, nós estamos condenados a falhar, porque nós todos vamos morrer, por isso acabamos todos por perder a segurança. Vamos fracassar, sim. Toda a gente fracassa nisso. E isso é muito importante. Hoje em dia as pessoas acham que lá por saberem algo intelectualmente, já sabem esse conhecimento na totalidade. E a realidade é que só quando nós experienciamos uma determinada mensagem ou conhecimento é que nós o conseguimos conhecer. Mas para o fazer, é isso que estavas a falar, nós temos de correr riscos, temos de estar dispostos a que a vida entre em nós, que a vida flua e estar dispostos a ir pelos caminhos que ela for. E por vezes não são os caminhos seguros, a maior parte das vezes não é, porque a vida costuma utilizar ferramentas assim muito criativas para nos levar onde nós temos de ir. E Mas lá está, se tivermos em pensamento essa ideia de está tudo certo e a vida vai fluir, e se eu agora estou a passar por isto neste momento é porque por algum motivo tenho que passar, se calhar vou descobrir mais tarde, se calhar nunca vou entender, sim, mas tivermos essa aceitação sempre presente, claro que umas vezes é mais desafiante do que outras, sim. isso vai-nos trazer mais paz e mais serenidade para viver ao fim e ao cabo, não é? Que é o que nós estamos cá para fazer. É completamente, e isso de certa forma eu acho que acaba também por ser um bocadinho quase a essência da espiritualidade, mesmo que não estejamos aqui a pôr conceitos de Deus e isso tudo, mas é Uhum. confiar que existe alguma sabedoria na própria existência, na própria vida. E quando nós sentimos que nem isso existe, que nada existe, perdemos-nos, porque nos perdemos interiormente também, não? Exatamente, sim, era o que tu referias há pouco, somos nós que estamos a bloquear-nos Sim, e eu não tenho dúvidas que há magia na vida, que há muitas coisas que nos escapam, porque é só nós pensarmos na nossa existência, não é? Tudo o que foi preciso para nós estarmos aqui hoje, para haver vida na Terra, para sejamos mais místicos ou menos místicos, mais ou sim, menos espirituais, não tínhamos dúvidas de que há muito mais para além daquilo que nós conseguimos enxergar. sim, E aceder a essa tal magia, essa tal energia, ou essa tal energia do universo, é um exercício individual e que cada um tem que descobrir, ou seja, tem que criar a sua própria receita. Por isso é que às vezes sou um exato, bocado alérgico àquelas generalizações sim, dos 10 passos, das 10 dicas, porque isso muitas vezes, apesar de ser bem, acredito que seja bem intencionado, sim, acaba por ter muitas vezes que há o efeito contrário da claro, homogeneização, da generalização de isto aqui serve para todos. E sim, quando nós temos é que fazer o caminho inverso, temos que fazer o caminho da individualidade, que é estimular, o que eu tento muito nos meus livros é estimular cada pessoa, cada leitor, a descobrir a sua própria receita. sim, Eu partilho, eu posso dizer, olha, Fábio, o meu molho da francesinha, não é? Como és do Porto, eu faço assim, assim, assim. Partilho a minha experiência, partilho a minha receita. exatamente, E tu podes pegar na minha
e juntar ou tirar ingredientes, não sei o quê, mas eu não te vou dizer, a minha é assim que se faz, é assim que eu faço, é assim que se faz. Não é, olha, eu faço assim e gosto assim, para o meu paladar é bom. Portanto, partilho contigo, se quiseres utilizá-la como base ou como inspiração ou como motivação sim. para fazeres a tua, ótimo, mas és tu que vais descobrir a tua. Estendendo um bocadinho até esse exemplo da francesinha, uma coisa que eu acho muito engraçada aqui no Porto é que todos os restaurantes auto-intitulam-se que têm a melhor francesinha do mundo. Todos. E, Autoestima. né? E é um bocado isso que eu também vejo já acontecer, não é? Que é a minha receita é a melhor de todas, e o outro diz, não, a minha é que é. Quando nós devemos ter essa humildade e honestidade, dizer, não, isto foi o que eu encontrei, isto tem funcionado comigo e se calhar com mais algumas pessoas, experimenta, vê se funciona ou não. Porque é muito importante nós cultivarmos esse pensamento crítico e a capacidade de ouvir a nossa voz interior, que é, ok, eu vou ouvir o que o Manuel está a escrever ou a falar ou qualquer outro, vou ver e vou analisar por mim e ver se faz sentido na minha existência e tudo isso. E se nós perdermos isso, acabamos por ser facilmente enganados, inclusive. Sim, sim, porque às vezes podemos achar que estamos a descobrir a pólvora ou seguir as pisadas de outras pessoas e no fundo não, estamos só a copiar e a viver uma experiência artificial e que não é nossa. Portanto, não há volta a dar. O primeiro passo é a pessoa aceitar ou entregar-se, render-se Sim. ao processo, mas uma genuína rendição de, olha, vida, eu estou aqui, o que der e vier, vamos embora, uns dias vai ser mais fácil, outros dias vai ser mais difícil, mas tem que haver essa genuína entrega, porque se nós quisermos partir para o ponto B, mas deixar um pé no ponto A, vamos estar sempre ali num equilíbrio. Nós temos que genuinamente largar o ponto A e esperar para ver onde é que é o ponto B. Mas muitas vezes, lá está, pronto, isto depois tem muitas coisas, a questão da segurança, dos medos, alguns traumas que possamos ter, tudo isto são bloqueadores para nós podermos viver a nossa melhor versão, a nossa genuína essência. Se calhar é aí, eu estava agora, estavas a falar, estava a pensar, se calhar é isso a verdadeira definição de fé, não é? Que é ter coragem, nos entregarmos à vida, de dar aquele salto e, ok, o que Ao for será, desconhecido. vamos nessa. E claro que esse salto vai dar sempre medo, porque o desconhecido é sempre desconhecido. Mas a única forma de evoluirmos e tornar o desconhecido em conhecido é ter essa coragem, essa fé de que, independentemente do que esteja ali, vamos conseguir dar a volta por cima. E é também deixarmos de partir do princípio que o desconhecido é mau. Exatamente. Nós partimos sempre do pressuposto de que se não conhecemos é mau, não é? E pode ser bom, não é? Pode ser mau, pode ser bom, não sabemos. Então é um bocado pormos numa posição neutra de não sei. Não vou achar que vai ser algo espetacular, nem vou achar que vai ser algo péssimo. Vou ver. E depois, na altura, consoante aquilo que receber, tento ver qual é que é a melhor forma de agir. Agora, a partir do princípio, muito aquela coisa do isto vou, sabe? Muitas pessoas que não gostam do trabalho e querem se despedir para ir fazer outra coisa, mas pensam, não vou porque vai correr mal, ou porque vai ser difícil, ou porque não vou conseguir, ou o que seja. E eu conheço muitas pessoas que depois de darem esse salto de fé, até de certa forma sentem-se um pouco ridículas ao pensar, afinal isto nem foi assim tão difícil. Não, é? Foi assim, na minha cabeça eu achava, muitas vezes, há uma frase que eu até tenho para referir isso que é, muitas vezes achamos que é um precipício e vai saber e era apenas um degrau. Fantástico. Tu achas que estás a saltar de um precipício, mas depois, quando saltas, logo a seguir cais no chão, é só isto. Nós pronto, somos um bocado dramáticos e achamos que vamos cair para ali a fundo e vamos ficar na miséria e vamos perder tudo e vamos morrer e é tudo uma desgraça e falta-nos um bocado esse otimismo inconsciente ou um bocado irresponsável, se quisermos assim falar, de tentar e perceber que tudo tem volta, não é? Muitas vezes nós arriscamos, não corre bem, mas não quer dizer que vamos ficar naquele ponto para sempre, podemos voltar para trás, podemos ir para outro sítio, há sempre uma forma. Sem dúvida. É isso, e acrescentando um bocadinho também ao que disseste, é também desenvolvermos essa autoconfiança de, ok, independente do que for, nós vamos dar aqui uma volta. É possível, é quase que aquele ditado popular, a única coisa que não tem solução é a própria morte. E quem sabe um dia, se calhar até a própria morte um dia terá solução, ninguém saberá sobre isso. Aliás, Einstein, complementando isto, ele dizia uma frase que era: na vida podemos ter duas perspectivas, ou tudo é um milagre ou nada é um milagre.
E as duas são válidas, porque olha só o facto, nós estamos aqui os dois a falar quantidade de coisas que são necessárias para isto acontecer. Tipo, os trilhões de processos que estão a acontecer no teu corpo, no meu corpo, temos de ter a internet, tudo perfeitamente a acontecer para esta conversa estar a ser realizada. E como é natural, como acontece todos os dias, nós não queremos saber. Mas se formos ver ao Sim. fundo, tem o seu elemento milagroso, não é? Sim, é não darmos como garantido, e até posso ir mais longe, que é o próprio fenómeno dos nossos caminhos se terem cruzado. Sim, Se eu nunca tivesse decidido escrever, nunca nos teríamos conhecido. sem Portanto, dúvida. eu se não tivesse decidido escrever, não estaria aqui hoje a ter esta conversa, teria seguido por outro caminho. Então é nós também olharmos para o nosso percurso e ver a quantidade de pontos e de interseções. Não é? Eu gosto muito de ver a vida como um puzzle, que nós ao longo, enquanto estamos a vivê-la, estamos muito perto e não conseguimos entender a bigger picture, não é? Como se Sim, costuma sim. dizer. Mas à medida que vamos avançando, vamos distanciando-nos um bocado e cada vez mais eu olho para trás e percebo, ok, eu fui aqui a este sítio para aprender isto, e isto trouxe-me esta pessoa, e esta pessoa levou-me aqui. Então consegues quase fazer um caminho, uma rota, e no fim, o mais importante é tu no fim sentires que faz sentido e que, ok, que estou onde devia estar, com as Sim. pessoas com quem me identifico, a sentir-me bem, e tudo o que for o oposto a isso é claramente um sinal da vida a dizer que precisamos de mudar e que algo não está bem. Sem dúvida. Agora uma pergunta ligeiramente diferente, porque eu tenho curiosidade, porque ainda eu não cheguei ainda a ler o teu segundo livro sobre a felicidade, tenho muita curiosidade, e gostava de saber, para ti, o que é a felicidade, como é que a defines, como é que a vives? Olha, eu acho que a felicidade acaba por ser o resultado de várias coisas, mas principalmente a perspectiva que tu decides ter relativamente àquilo que acontece, Sim, seja acontece no mundo exterior, seja acontece internamente, e é também a sensação de saberes que está tudo bem, que estás no sítio certo e que estás sim, realizado, estás satisfeito, estás em paz. E claro que há momentos, não é? Obviamente não é que isto já foi amplamente referido, de sim, que não é uma constante, não é? Se estivermos sempre felizes, acaba por ser uma contradição, não é? Porque se estivermos claro, sempre felizes, perdíamos a noção de felicidade, não é? São as polaridades que nos permitem, não é? Só existe o bonito porque existe o feio, só existe. sim, Portanto, nós precisamos sempre do contraste, porque senão a definição perde-se. sim, Então nós precisamos de perceber que os momentos, se calhar, menos bons vão doer momentaneamente, mas se calhar também são aqueles que nos vão trazer mais sabedoria e inclusive são aqueles que também vão dar mais sabor às vitórias e aos momentos de felicidade. E se aceitarmos a vida como uma oscilação, sim, acabamos por não estar sempre felizes, mas pelo menos estar sempre mais tranquilos ou mais serenos e, sim, e aceitar a impermanência, não é? Nada é bom para sempre, nada é mau para sempre, tudo é impermanente e pronto, tudo e todos, e se nós percebermos isso, acabamos por poder serenar e, como consequência, sentirmos mais felizes, não é? Porque felicidade não tem nada a ver com euforia, com excitação, com exato. êxtase, não é? Que são coisas momentâneas e muitas vezes de escape. A felicidade acaba por ser algo mais nobre, mais subtil. Sabes, eu fico muito contente porque realmente nisso até temos uma ideia semelhante, porque eu sou muito contra aquela ideia da felicidade, como é vista muito geralmente como excitação e o entusiasmo. E claro que isso tem a sua parte importante, mas para mim felicidade não é isso. É muito como tu estavas a dizer, para mim felicidade é mais tranquilidade, é esse conhecimento que está por detrás de que, independentemente do que aconteça, olha, até está ligado aqui com este último livro, não é? Que é, eu permito que a vida flua, eu tenho confiança e vou aceitar essa coragem, porque nós também temos de entender, não é, de que neste mundo tudo o que sobe tem de descer e vice-versa. Uhum. Nós não podemos viver na ilusão de que num momento bom da nossa vida aquilo vai durar para sempre e sempre e sempre. Sim. É uma coisa para o mal, não é? Temos a tendência, enquanto humanos, de sermos dramáticos. O que está a acontecer Uhum. neste momento vai durar para sempre e vai ser o pior ou o melhor. E termos a consciência, Não, isto é uma fase, vamos sim. aproveitá-la. E mesmo as fases que nós chamamos más, há muito para aproveitar, há muito, Uhum. podemos fazer muita autorreflexão, crescer muito nessas fases, se tivermos essa predisposição para tal.
Sim, sim, concordo plenamente contigo e é muito o que estavas a dizer, não é? Há muito aquela ideia de felicidade como ser feliz é fazer o que me apetece, não é? Eu sou feliz porque faço o que me apetece. Isso não é isso, porque muitas vezes aquilo que nos apetece depois até não nos vai deixar assim tão Uhum. felizes. Eu fiz muitas coisas que me apeteciam e que fizeram mais infeliz do que outras coisas que já não me apeteciam assim tanto e acabei por fazer e trouxeram mais felicidade. E acho que é muito, ou seja, uma vez mais, não romantizarmos esta ideia de felicidade, não é? Da mesma forma que se romantiza o amor, Uhum. é algo que se fizermos isto, vamos lá chegar e quando chegarmos lá Exato. é para a eternidade, mas perceber que é mais uma componente da nossa existência, da nossa vida aqui na Terra e acima de tudo aprendermos a saborear esses momentos de felicidade, Sim, mas sem o êxtase ou a excitação de que aquilo é para sempre ou agora é que vai ser, porque isso pode inebriar-nos e iludir-nos, sim. e ter a mesma postura para os momentos menos bons, de ok, está a acontecer, é triste, mas tentar fazer aquela distinção entre a dor e o sofrimento, não é? Da dor momentânea, o sofrimento muitas vezes é desnecessário, somos nós que estamos a alimentar a dor quando ela já não está, já passou, e nós é que continuamos a alimentá-la de diversas formas. E para mim a felicidade neste caso prende-se muito com isso. Fantástico, Manuel. Agora, infelizmente, o nosso tempo já está aqui a terminar. Nós podíamos falar muito mais tempo. Já Quanto são tempo é que quase, passou? quase Já uma hora, perdi a noção. praticamente já. Uh, Quando se fala destas coisas, eu gosto muito olha, antes de mais, quero-te agradecer mesmo muito por ter aceito este convite. Olha, também essa. segui a minha intuição e que dirigi-me a ti e senti que íamos ter uma excelente conversa. Antes de irmos também para quem nos está a ouvir e queira descobrir um bocadinho mais sobre ti ou até te contactar, onde é que as pessoas deveriam ir? Olha, eu estou essencialmente nas redes sociais, não é? Como toda a gente hoje em dia, no Instagram e no Facebook, Manuel Clemente, se procurarem há de aparecer, não confundir com o Cardeal, que muitas vezes há essa confusão. Mas sim, podem contactar-me através das redes sociais. Se quiserem conhecer mais do meu trabalho, também está disponível em todas as livrarias de Portugal ou encomendar online. Este aqui, e que foi o que tu leste, que é o último, é o Não Forces a Vida Flui, que saiu no verão do ano passado. Depois tenho também o anterior a este, é o Em Caso de Dúvidas, Escolhe o que te faz feliz. E antes, o primeiro de todos, que é o Se Sentes, Não Hesites, são as 3 obras que tenho disponíveis e é isso. Tenho todo o gosto em receber todas as pessoas, em trocar ideias, porque inclusive uma das minhas primeiras intenções ao começar a escrever, primeiro nas redes sociais e depois nos livros, sobre estas temáticas, é que eu sentia que fazia falta falarmos disto, que não era que fosse tabu, mas eram muitas coisas que nós falávamos, se calhar, individualmente, internamente, que sentíamos, mas depois, quando estávamos em grupo, não debatíamos tanto, porque tínhamos um bocado de receio de ser ridicularizados, ou isso é bruxaria, ou é esotérico, ou o que seja. Então, sou muito adepto de falar dos temas para tentar normalizá-los e para que outras pessoas que estão a ter agora acesso a estes conceitos, ou estão agora a descobrir determinadas coisas acerca de si próprias, possam também sentir algum conforto ou algum aconchego, algo que as complemente e que de certa forma facilite um pouco a vida, nunca esquecendo que nada substitui a experiência própria e Claro. individual, tendo sempre isso em atenção, mas era esse o objetivo e olha, muitos Sim. parabéns a ti por este projeto que Obrigado. é fundamental, é um contributo que se cada um de nós der, Sim. acredito que se calhar as próximas gerações já vão encarar isto tudo com muito mais naturalidade e se calhar o estranho vai ser não seguir a intuição de, já estou a imaginar os miúdos daqui a uns anos, como assim tu não segues a tua intuição? Toda a gente segue a intuição, tu não estás maluco ou quê? E pronto, isto é um processo gradual, mas olha, muito obrigado e muitos parabéns, adorei. Olha, também segui a minha intuição quando vi a tua mensagem Sim. e lá está, ela provou, pelo menos para mim, provou que estava correta e olha, muito obrigado pela conversa, adorei. E para mim também, olha, espero que daqui a algumas décadas possamos ver esse mundo, que seria um mundo muito mais interessante de viver, isso sem dúvida alguma. Por isso, pronto, Havemos de lá chegar. Nem sem que não dúvida, seja nem que não seja na nossa vida, há de ser mais para a frente. aos bocadinhos, não é? Pronto, quem nos viu, obrigado por terem visto e vemo-nos no próximo episódio.